muito ameaçadora, precisa muito, os indígenas, por viverem em região tropical riquíssima, não foram atrás de desenvolver isso. Eles não precisavam se defender da natureza, é só controlar a natureza, está tudo provido. Não tem, é muito, muito, muito difícil, nunca ouvi falar de povos indígenas passarem fome, tá certo? Então, tá lá. Agora, quem vive na Europa com o inverno de 8 meses, que se você não acumula, e se você não constrói, se você não tem fogo, você morre, então tem que dominar a natureza. Então, essa coisa, aí foi para esse lado, né, os povos do frio foram fantásticos, desenvolveram tecnologia maravilhosa. Agora, a tecnologia da convivência e da relação com a natureza, a gente precisa aprender dos povos indígenas. Vamos ver se o Brasil consegue assumir para si e levar para o mundo isso, enfim. Mas eu vou ter que sair, estou adorando. Depois eu vou assistir a gravação. Beleza, beleza. Obrigada. Ela ameaçava, a colônia ameaçava, né, o Estado brasileiro, porque os caras ficavam meio se sentindo ameaçados ali, porque era uma república dentro do país, né, então tinha toda essa questão. Acho que eles fizeram de tudo para bombardear mesmo a colônia Sicília. Mas, assim, é muito legal, muito importante resgatar essa história, essa memória. Gostei muito. Ah, beleza. Obrigada, Vera. Muito legal. Um dia você tem que trazer seu irmão aí também. Mas ele é rebelde demais. Ele é rebelde demais. O meu também era, e eu trouxe, olha só. Mas é mole, então não é mole, não. Tem que ver se um dia ele participa. Tem que convencer Beleza. ele. Então, agora é a Beth, depois a Marisa, depois o meu pai, depois Graça, depois Guto. Oi, olá. Olá. Eu achei muito interessante esse documentário, eu não sabia desse fato, então acho sempre legal, a gente sempre está aprendendo mais. Agora, eu queria falar com o Fernando o seguinte, Fernando, porque você falou que havia dissensão entre eles. Eu não entendi muito bem por que teve aquela, no filme, como foi retratado, eu não sei se foi legal ou não, que teve uma parte que eles foram embora. Por quê? Eu não entendi muito bem essa dissensão. Eles mesmos, porque assim, na base eram todos iguais, aquela sociedade para todos, mas mesmo assim teve aquela dissensão. No filme não ficou, para mim pelo menos, não ficou claro por que teve aqueles que saíram e foram embora. É melhor responder depois? Melhor, aí a gente faz um apanhado dos comentários, pode ser? Pode ser, Tudo tanto bem, faz, Fê. tudo bem, Pode. você que sabe. Você sabe. Então tá bom, então vou baixar minha mãozinha aqui. Então, Obrigada. Então, agora é a Marisa, depois o pai, aí depois você. Não, aí antes do pai, talvez, não sei, faz tipo uma jogada de 3 pessoas, aí você responde. Enfim, livre. Então, Marisa, pode falar. Isso. Bom, primeiro, então, eu queria dizer que o Fernando é a miniatura do professor Nelson, o jeito de falar, a voz é igualzinha, né? E, enfim, também não conhecia, né? Não tinha conhecimento dessa colônia, né? E até falando em comunidade, né? Existe até a Sônia, que é do Cineclube, era, né? Não tem aparecido mais, ela também foi morar numa comunidade lá em Mauá, né? Isso. E aí eu não sei como funciona essa divisão de tarefas, de alimentos, não sei. Eu só sei que ela até comentou comigo que teria que cada um dedica um pouco do seu tempo no trabalho da comunidade, tal, tal, tal. Bom, mas na realidade também eu tenho uma indagação, né? Eu não tenho um comentário, achei muito legal o filme, que é justamente sobre a questão da família, porque será que não foi a família que atrapalhou ali a colônia, entendeu? Quando as famílias chegaram,
né? E aí começou essa questão de uns têm fome, outros não têm. Então, eu achei que a família que acabou dispersando ali a comunidade. E, assim, meu filho... falando nisso, Beth, meu filho também é anarquista. Acho que ainda é, né? Não sei. E perguntar, né? Então, a anarquia é uma utopia? Beleza, obrigada, Marisa. Fê, se você quiser responder, aí depois é o pai. Melhor. Aham. O melhor, acho que é melhor, senão vai ser muita coisa. Eu estou anotando aqui as perguntas. Então, deixa eu responder já o pessoal que colocou algumas coisas aí. A última Marisa, a família pode ter atrapalhado, sim, o desenrolar da colônia, né? Quando eles começaram a chamar pessoas na Itália para vir para a colônia especificamente, algumas famílias não eram conhecedoras das práticas ou do cotidiano libertário, anarquista, né? Então, houve diferença, sim, né? Tanto é que houve uma debandada, duas grandes debandadas, né? De famílias, e houveram diferenças, sim. Só que a questão moralizante, eu acabei esquecendo de falar isso no começo, a questão do moralismo, ela não foi tão forte assim para derrubar, mas ela foi um fator, sim. Uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, a Olímpia no filme, ela se passa como a única mulher que tem uma certa liberdade de dormir com os homens que bem entendessem. Mas não, na realidade, várias mulheres, várias mulheres tiveram essa liberdade de trocar de parceiros, parceiras, os homens também, né? Então foi uma coisa muito aberta nesse sentido, né? A segunda pergunta da Marisa, é uma utopia? Aí depende do que a gente vai entender por utopia, né? Os anarquistas conseguiram construir várias experiências revolucionárias, ainda conseguem, ao longo dos últimos 150 anos, né? Então, a mais famosa delas é a Guerra Civil Espanhola, né? E aí eu vou para a questão deixa eu ver aqui. Da Da Beth? Silvia. Da Silvia, da Beth também vou chegar agora. Sobre a questão da Guerra Civil Espanhola, que durante praticamente 3 anos a Espanha viveu sob a anarquia, sob um regime de democracia direta, né? E foi a grande experiência, né? É considerada a grande experiência, né? Então, é um pouco complicado a gente falar em utopia. Hoje a gente tem o estado de Chiapas ali, a região do sul do México, vivendo sobre um regime de autogestão em vários municípios, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que organiza a região. O Estado mexicano não entra, é uma região autônoma, né? A gente tem uns curdos, né, tentando fundar o Kurdistão há mais de 40 anos, 50 anos nessa luta, né? Agora estão conseguindo desenvolver uma região autônoma lá, e eles vivem sob democracia direta, sob anarquia, né? Então, tem várias experiências assim que ainda se mantêm, né? Sobre a Beth, por que alguns foram embora? Acho que tem um pouco a ver com a pergunta da Marisa, né? Eles têm essa questão da diferença, né? Nem todas as famílias que chegaram eram partidárias das práticas do conhecimento da anarquia, né? Então, infelizmente, isso acabou prejudicando um pouco, né? Vera e seu Luiz também, a questão dos índios, e a Silvia, a questão dos índios é muito importante, sim. É, 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 é um é sempre uma baliza, né? Assim, é considerado uma experiência para muitos como praticamente irmã do anarquismo, de uma sociedade livre, né? Então, é válida como exemplo, sim, é muito válida. A gente tem muito para aprender com os índios, né? Acho que é isso. Sim. Beleza, É Fê. só uma coisinha, mas na aldeia indígena também tem um cacique, né? Tem. Então, quer dizer, tem uma pessoa que o comanda, né?
É que aí pode variar um pouco conforme a etnia, né? Conforme a etnia, o cacique tem uma voz absoluta, né? Conforme a etnia tem uma certa abertura. Então, para alguns assuntos vem mais a autoridade do cacique, para outros não. Então, mesmo havendo um cacique, existe uma certa liberdade para tomada de decisões, né? Na anarquia, a gente não tem um cacique, mas a gente tem um representante, sempre, porque o sistema funciona em federação. Então, precisa eleger um representante para levar as decisões que foram tomadas do grupo adiante, né? Então, não é bem um cacique, mas acaba sendo uma liderança natural, né? O cacique nas tribos, do que eu sei, que eu nunca convivi numa tribo indígena, nunca fui lá, mas do que eu sei é que ele age mais como um moderador. Quer dizer, quando há uma discussão entre um e outro, se vão fazer assim ou assado, aí ele modera a coisa, ouve os dois lados, isso é muito importante, ele ouve os dois lados e age como um juiz ou um moderador, vamos fazer então assim. Uhum. E a palavra dele costuma ser obedecida. Uhum. Beleza. É verdade. Então tá bom. Obrigada, Fê. Obrigada, Marisa, Dr. Luiz, Beth. Agora, então, é meu pai. Alô. Muito bom, filho. Muito esclarecedor na sua fala. Obrigado. Bom, o filme retrata uma realidade de 1887. Né? Nessa época já tinha uma vinda de italianos, né, para o Brasil, para a América toda. Né? Toda a América Latina, Costa Atlântico e América do Norte recebeu milhares de italianos. Todos eles fugindo da miséria, da fome, da perseguição política, da perseguição policial, né? Problemas de terra, mas basicamente é da miséria, do sofrimento. Esse sofrimento gera, então, né, essas tentativas de experiência de saídas para sobreviver. Eu acredito que o anarquismo aí ganha, né, muito fôlego, né, exatamente para combater, né, essa miséria total, né, que a Itália sofria. Né? Muito bem. No Sul, no Rio Grande do Sul, os italianos introduziram, por conta própria, a experiência de cooperativa. Né? Realmente vingou, né, e muitas deixaram de existir, mas o modo de vida deles estava bem coerente com um desejo de mudança, né? De fugir e de não conseguir fazer o trabalho sozinho também, né? Sempre com a ajuda de outros. Né? Experiências também baseadas no sofrimento, baseadas na ausência e nos conflitos militares, conflitos religiosos, etc., conflitos econômicos, foi a experiência de Israel, dos judeus, os kibbutzim, né, plural, que inclusive no Brasil, aqui na região de Guará, Cruzeiro, tiveram 3 kibbutz, com a participação de brasileiros, não necessariamente eles eram judeus, muitos aderiram, né, se converteram, mas foi uma experiência muito interessante. A experiência de Israel, realmente, no início, era muito forte, né? O sentimento realmente de participação e de coletivo era muito forte, e até nas crianças isso era altamente desenvolvido. Né? Tanto é que tem uma piada que dizia assim, uma criança queria ir no banheiro, né, e pediu para a professora, a nossa barriga está doendo. Né? Então, quer dizer, como é forte esse sentimento de nós, né? Até nas coisas mais pessoais. Né? O problema é que a experiência do kibbutz era altamente organizada. Né? Não se discutiria o espontaneísmo. Né? Era organizado. Você poderia ser um enfermeiro, um médico, um engenheiro, você ficava uma semana no restaurante, você ficava uma semana na estrebaria, você ficava uma semana na agricultura, você ficava uma semana operando o trator, você percebe? Tinha um rodízio,
né? E isso era planejado, isso era organizado e funcionava. Então, essa é a experiência. Depois, os conflitos com o Oriente Médio acabou quase que eliminando a experiência de kibbutz, né? Não existe mais avanço nesse sentido. Muito bem. O filme é muito interessante, né? Muito ágil, né? E mostra preconceitos de brasileiros, né? Mostra a questão exatamente da discussão da organização e também uma pequena discussão sobre propriedade privada, que é a base do capitalismo. Muito bem. A proposta anarquista é profundamente revolucionária, né? E ela sofreria resistência porque as pessoas têm limitações, as pessoas têm preconceitos, os adultos principalmente, né? Então, ela sempre vai dar esses conflitos e a experiência talvez possa ser reduzida ou até ser extinta, né? Eu acredito que isso tem que ser um trabalho de décadas, começar com crianças, né? Senão você não muda o modo de vida das pessoas, porque são profundas as mudanças, são profundas, né? Principalmente na questão da participação da mulher. E as dificuldades aumentam mais porque existe oposição, o capitalismo não vai permitir isso, né? A polícia não vai permitir, o Estado não vai permitir, o Exército não vai permitir, né? E o final mostra isso de maneira muito clara, o Exército intervindo. E nessa época, na verdade, a gente ainda estava tendo a Revolução Federalista, os gaúchos estavam brigando e Caxias foi lá para acabar, né? Então, no sul, Caxias implanta a paz lá, daquele jeito, na baioneta, na pólvora, né? Mas acaba a Guerra Federalista, grupos, né, brigando, um queria presidencialismo, outro queria parlamentarismo, né? A revolta que tem no Paraná 10 anos depois, a Guerra do Contestado, então não era o caso. E como o Fernando lembrou, também era a época, né, logo depois da Federalista, você tem a Canudos. Então, a convocação é para Canudos, né? Então, o filme é interessante nisso. É pena que eu senti o filme um pouco fraco, né? Ele não relata as coisas, e ele é muito teatral, muito dramatizado, né? Para mim, funcionou se fosse uma questão até mais didática. Eu sou adepto disto, da explicação completa, objetiva. E aquele grupo, realmente, sinceramente, me perdoe, mas é um grupo de gente atrapalhada, né? Um líder só pensava direito, um ou dois, o resto era um grupo atrapalhado, né? Inimigos até do anarquismo, de tanta confusão que tinham na cabeça e no coração, né? E no rabo, né? No intestino, que, nossa senhora, vai ser atrapalhado assim no meio, né? Muitas posturas individuais, né? Vamos assim, contra realmente a proposta. Então, eu acho que isso daí devia ser colocado, né, também. Obrigado. Valeu, pai. Valeu, paizão. Então, agora, Grácia quer falar? Na verdade, eu quero agradecer pelas aulas. Nossa, que beleza. Muito bom, muito bom. Ter assistido com vocês e ter ouvido. Muito bom ver também o professor Nelson jovem, porque parece que é exatamente isso, né? A gente está conhecendo o professor Nelson jovem. É igualzinho. Exatamente. Muito bonito também. Não que o professor Nelson, também atual, não seja bonito, entendeu, doutor? Mas uma beleza. Para mim também, o filme soa, em alguns momentos, tem uma coisa meio artificial, né? É uma coisa, eu não sei como dizer isso, mas não sei, não posso nem dizer que seja teatral, porque não teatral, mas artificial, uma coisa, não sei se talvez amadorística,
né? Isso, Não sei, né? Eu acho que a palavra talvez seja melhor amadorística do que artificial. Mas eu gostei muito de ter assistido. Eu acho que é uma experiência importante, né? É importante a gente saber, é importante. Acho que tudo isso faz parte, né? É um global e que são experiências, né? Eu acho que a gente busca sempre o melhor, mas é bom exatamente saber o que está acontecendo e o que já aconteceu, né? Para que a gente avance, né? Eu acho que isso é importante. É isso, queria agradecer, realmente. Obrigada, gente. Muito feliz. Obrigada, Grácia. Brigadão. Guto? Eu só aprendi com o filme, que, malgrado algum defeito, mas eu gostei muito, e com os comentários inteligentes, capitaneados pelo Fernando. Obrigado. E o pouco que eu conhecia do anarquismo foi por Dona Zélia Gattai, que escreveu Anarquistas, graças a Deus, mas ela é de 1916. Eu não sei se os pais estariam já nessa leva de 1887 ou se vieram depois. E também foi uma experiência, eu acho que mais da cidade, mais de São Paulo mesmo. Mas foi muito bom acrescentar. Acrescentou bastante. Obrigado. Obrigado. Que legal. Porque é essa noção, né? A Vera também, né? Falando dessa coisa do novo mundo, tem inspirado eles, né? E aí, quando a gente assiste o filme e vê eles tentando começar do zero, né? Aí, tanto que tem no comecinho do filme lá aquela discussão, por que a polícia, por que o Estado? E fala, peraí, mas não tem polícia, não tem Estado, a gente está aqui no meio do matagal, né? Então a gente tem que começar, o que a gente vai comer daqui a pouco, né? Tipo, que chato esse cara. Né? Enfim, lógico, tem polícia, Estado, tem tudo, né? Mas, em princípio, eles estavam ali como hóspedes do imperador, né? Que é muito legal botar essa ideia do Dom Pedro, que era realmente. Isso é uma coisa que eu me surpreendi quando eu cheguei em Petrópolis, né? Eu sempre tive todo o preconceito do mundo, né? Assim como a República faz isso, né? De ridicularizar o inimigo, né? Mas aí eu cheguei em São Paulo, em Petrópolis, e vi que ele era um mecenas, que ele era um intelectual, que ele falava várias línguas, que ele amava fotografia, e ele tentava dar suporte para tudo que fosse desenvolvimento. Pô, primeiro a floresta replantada, a Floresta da Tijuca, o Jardim Botânico, o próprio Museu Imperial tem árvores do mundo inteiro. Então, o cara pensava o país, pensava a nação, né? E o que fica de ruim é tudo aquela política que é a mesma elite que está no poder até hoje, né? De embranquecer a raça, né? De ter todas as vantagens possíveis e imagináveis, né? E aí coloca nele porque ele era o rapaz ali, né? Ele nem conseguiu assinar a abolição da escravatura, teve que botar a filha para fazer isso, né? Porque ele não era essa pessoa que ia de frente, né? Com o exército, por exemplo, né? E com os republicanos, que eram super covardes, né? E aí, então, como a nossa política é de golpes e golpes, né? Então eu falei, gente, que legal, né? É uma chance das pessoas verem que o Dom Pedro é uma personagem que a gente pode se orgulhar da nossa história, porque uma das coisas que, querendo ou não, gostando ou não, o Lula tentou fazer foi tentar levantar a nossa autoestima, né? Então, com a Copa, com a Olimpíada, tá certo, um monte de corrupção, um monte de coisa aconteceu, principalmente no Rio de Janeiro, mas já acontecia, não precisa ter Copa e Olimpíada, não precisa ter nada disso, já acontece, né? No Brasil todo. Mas ele tentou fazer isso, assim, botar a gente no mapa. E eu morava lá fora, eu me sentia
tão orgulhosa de ser brasileira, né? Assim, e eu discordava do Lula, xingava, não, porque Copa, não, porque Olimpíada, não, porque eles vão desrespeitar, e lá, vão desapropriar as coisas, e não vão respeitar o povo, e falava um monte de coisas, mas o ideal era esse, fazer as pessoas sentirem orgulho, né, de uma unidade que pode ser dada pela língua ou mas é muito diverso culturalmente, é muito diverso, é muito grande, é continental o país, mas ele deu uma unidade aí para gente, né? E de verdade, né? Assim, de todo mundo torcer junto e experimentar junto, ser o receptor, né? Enfim, o host, né? Desses mega eventos, né? Mas foi muito legal ver isso a partir da visão do trabalhador no campo, né? E o Guto trazer isso, a Zélia Gattai, para a gente também, né? Que é a visão do estudo, é uma visão urbana, né? Que é já passada assim um tempo, né? Então, tipo assim, uma utopia, né? Porque eles eram chamados socialistas utópicos, né? Os anarquistas pelos os marxistas, né? Então, é uma utopia assim que não deixa de ser a coisa da esperança, né? A esperança de que é possível, né, a gente viver em comunidade e tentar, enfim, diminuir as diferenças, buscar uma igualdade, enfim, esses ideais assim que, cara, não tem como, né? A gente uma hora vai voltar para isso. Só tem que organizar direito, né? Porque os individualistas estão aí, né? Com um discurso pseudo-anarquista, mas querendo ter vantagens em tudo, né? E aí isso não é anarquismo, né? Enfim. Pai, quer falar? Desculpe, insisti. Netflix mostrou alguns dias, umas 2, 3 semanas atrás, um filme brasileiro, um documentário, Legado. Inclusive tem a participação do diretor do Museu Imperial aí de Petrópolis, uma fala sobre a presença dos italianos no Brasil, né? Bem E lembrado. aborda mais, então, lá no Rio Grande. A experiência deles, inclusive a repressão do governo de Getúlio em cima dos italianos, porque os italianos estavam contra, né, era do eixo, né, contra os aliados, né? Mas não sofreram tanto quanto os japoneses, que o Fernando lembrou um dia para mim, e que eles foram até para campo de concentração, né? Junto com os anarquistas também, né, que o Fernando lembrou, e foram criados campos de concentração no norte brasileiro, né, para segurar, né, isso daí. E os Estados Unidos também fez campo de concentração para os japoneses, né? Então o bicho pegou para todos os estrangeiros. Por isso que eu falei logo no começo do filme o preconceito que aparece de 3 brasileiros vagabundos que estavam ali no bar, né? Falando mal dos italianos, né? Então o bicho pega, né? E o buraco é mais embaixo. Obrigado. Obrigada, pai. A dona Vilma estava escrevendo alguma coisa. Quer falar alguma coisa, dona Vilma? Opa, tá no mudo. A senhora tá no mudo. Ah, que pena. A gente não está conseguindo te ouvir, dona Vilma. Que pena. Pronto, agora tá sim. me ouvindo? Agora Pois sim. Eu não vi o filme. Eu tive que sair, mas eu voltei e, com isso, eu senti o filme com os comentários inteligentes que eu ouvi. Só isso. Ah, então tá bom. Obrigada por ter voltado. Eu senti o filme. Eu não vi, mas eu senti o filme. Pronto. É só isso. Obrigadão. Obrigada. Tchau. Boa Alguém noite. mais? Beleza, obrigada, dona Vilma. Guto? Posso? Pode. É uma historinha que não tem nada a ver com o filme, nada, mas tem com cinema e com Dona Zélia Gattai. É só para vocês rirem. Eu ouvi contado por ela mesma.
certa feita, Roman Polanski veio ao Brasil para um festival aí no Rio e ligou para aqui, para a Bahia, para Jorge Amado, pedindo para vir conhecê-lo. E aí Jorge disse, pode vir, vem almoçar comigo. E ele veio. Veio ele e um amigo, foram recebidos no almoço e tal, e a filha tinha casado, Paloma. À noite, ela ligou para a mãe, para a dona Zélia, e tudo bem e tal. Aí a dona Zélia disse, hoje quem esteve aqui foi Polanski e um chapeleta que ficou fotografando a casa o tempo inteiro. Aí Paloma, minha mãe, como é que Polanski vem aqui almoçar em nossa casa e você não me chama? Eu disse, minha filha, eu não sabia que você gostava dele. No dia seguinte, Paloma abre o jornal aqui, estava lá na manchete, Jorge Amado recebe Roman Polanski e Jack Nicholson. O chapeleta que ficou fotografando a casa o tempo inteiro era Jack Nicholson. Mais raiva ainda ela ficou. Que ótimo, que olha só. Poxa, que interessante, né? Esses encontros que acontecem assim. Lógico que a mídia aí registrou, né? Mas é interessante, Pois né? Mas ela estava alheia ao ator. Que legal. Ah, que legal. Nossa, eu quero agradecer a presença. Eu não sei se o Dr. Luiz queria falar alguma coisinha também. Dr. Luiz? Não, só uma hora aí no filme que eu, quando enfim, falam ali em comunidade, sob o ponto de vista marital, não tem propriamente marido e mulher, uma se relaciona com vários. Houve uma peça de teatro lançada em 1950 e poucos aqui no Brasil, chamada Da Necessidade de Ser Polígamo. E essa peça foi escrita por um ex-médico, que ele largou a medicina, mas chamava-se Silveira Sampaio. Era José da Silveira Sampaio. E essa peça realmente merece ser lida e compreendida para ver as vantagens e os problemas que ocorrem numa situação dessa. Beleza. Uhum. Então tá bom. Alguém mais quer comentar? Então, Eu queria agradecer muito também a sessão. Obrigada, Prazer, você, Fernando. Acho que eu não exatamente. conhecia, né? E vou aproveitar para me despedir também, que eu também tenho Eu que também estou dormir saindo, cedo, gente, porque tá? eu vou ter que acordar cedo. Muito Tá. obrigada. Beijo a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Até. Marisa, Tchau. Beth. Brigadão. Tchau, tchau. Até. Guto, Grácia, Boa Vera, noite. Dr. Luiz, Dona Vilma, Fê, brigadão. E venha sempre, esteja conosco. Sempre. Venha sim, Fernando. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Paizão também. Tchau. Até daqui a pouco. Falou, tchau. Tchau, filho. Falou. Falou. Boa semana. Bom domingo para todos. Bom domingo. Tchau, tchau.